Boa noite, meu nome é Rildo, pertenço ao grupo Mater Domini. Hoje eu também estou, além da parte de pregação, estou na equipe de formação também. E hoje, a palavra que nós vamos refletir está no livro do Êxodo, no capítulo 3, o versículo número 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia, em conduzir o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que se encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto e não olhava para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus e os amorreus, os ferezeus e os ineveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até a mim, e vi a opressão que lhe fazem os egípcios. Palavra do Senhor, graças a Deus. O tema dessa reflexão de hoje tem esse seguinte título. Por causa das nossas aflições e das nossas agitações, nós não conseguimos, então, valorizar, né? A gente não consegue mais enxergar ou saborear os valores, os nossos valores. E aí, a gente pode ter uma pergunta, por que isso acontece? E uma pessoa que pode dar essa resposta, uma santa, que eu gosto muito de estudar os livros dela, chamada Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa que nasceu, para quem não conhece, viveu no século, ali na Idade Média. Ela estava no mosteiro, era carmelita, e ela era enclausulada, então ela escreveu alguns livros então para as suas companheiras para seguir na vida da espiritualidade. Santa Teresa d'Ávila escreve vários livros muito legais, muito bons de ler. E um desses livros aí, magnífico dela, é As Sete Moradas, ou Castelo Interior, Sete Moradas, né? E nesse livro ela relata que quando o pecado ele escurece as nossas vistas, ele nos cega de tal modo que a gente não consegue enxergar as consequências negativas que o pecado coloca na nossa vida. Se a gente for olhar, por exemplo, essa semana, por exemplo, na Argentina foi aprovado a lei do aborto.
E tinha gente batendo palmas, comemorando por causa disso. Pessoas que não conseguem enxergar o terror, o horror que isso é, né? que essa lei proporciona. E aí, a gente não precisa ir muito para frente. A gente pode olhar para nós mesmos. Tantas e tantas vezes que a gente pensa assim, puxa vida, não tem importância eu cometer isso, não, porque todo mundo faz. Né? Isso aqui todo mundo faz. Né? Isso aqui é comum de fazer. Fazer uma fofoquinha aqui, fazer isso, não é? Muitas vezes, e mesmo quando você, às vezes, se arrepende, se confessa, mesmo assim, a gente não consegue enxergar a consequência, o estrago que aquele pecado, às vezes, fez. Muitas vezes a gente pode até falar uma palavra para alguém, e essa palavra cair mal no coração, a gente se arrepender e confessar. E mesmo assim, a gente não vai conseguir enxergar o estrago que aquela palavra fez no coração das pessoas. Então, Santa Teresa fala que quando a gente vai progredindo na vida de oração, nós vamos começando a enxergar os estragos que o pecado faz. E aí a gente vai tendo mais horror ao pecado. A gente vai começando a odiar mais o pecado, a querer afastar o pecado, porque vê que o pecado é uma coisa ruim, né? E Santa Teresa, então, ela ensina uma coisa que é muito interessante. Quando nós começamos, então, a nossa vida ela fala que a nossa alma é como uma pessoa surda e muda. Por quê? Porque como o pecado cega, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Aí a gente vai fazendo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, não é isso? Quando a gente, então, começa a escutar a voz de Deus, em algum momento na sua vida, você já ouviu isso, por isso que você está aqui hoje? Não é isso? A gente vê, opa, peraí, as coisas não é assim. Eu preciso de tomar uma atitude, eu preciso me confessar, eu preciso de Deus. Então aí nós começamos a ouvir a voz de Deus. Aí Santa Teresa d'Ávila fala uma coisa muito interessante, porque apesar de nós sermos agora uma alma que ouve, mas mesmo assim nós somos mudos. E aqui tem uma coisa muito interessante. Por quê? Por que nós ouvimos, mas nós somos mudos? A alma é muda, porque a alma ouve a Deus, mas ela não consegue falar. Ela não consegue se expressar. Como assim? Como assim na nossa vida? Nós começamos então a ver, a ler a Bíblia, a gente começa a ir na missa, e a gente tem aquele desejo de viver a palavra, mas eu não consigo expressar aquele desejo. Eu ouço a Deus, Ele me fala através da palavra, da Santa Missa, e eu tenho aquele desejo enorme de colocar tudo aquilo que Ele está falando em prática, mas eu não consigo. É por isso que a gente é mudo. Eu não consigo dar aquela resposta concreta. Eu não consigo dar aquela resposta no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro da minha família. Então, isso gera um sofrimento para a alma. Isso gera um sofrimento espiritual por causa disso. Deus me chama, eu ouço, eu leio o Evangelho, mas apesar de meus esforços, eu ainda não tenho essa resposta satisfatória para dar a Deus, porque eu não consigo viver dentro da a palavra, dentro da minha família. Isso acontece com todos nós. E vai continuar acontecendo, e isso é bom que acontecer. Então, nós não conseguimos, então, expressar a Deus concretamente aquilo que Ele quer. E aí, gera um sofrimento espiritual. Nós também gera um sofrimento espiritual através das nossas orações. Porque muitas vezes nós queremos rezar de uma forma satisfatória, mas aí começa as distrações, começa o cansaço bater,
começa a preguiça, o desânimo, a agitação, você coloca em silêncio para rezar e vem aquela imaginação toda. A Santa Teresa chama a imaginação da louca da casa, porque a imaginação, você está rezando, ela começa ali a te colocar coisas na sua cabeça, e o demônio ainda ajuda, né? Vai colocando, e isso aí é um tormento espiritual. Também a alma muda. Por quê? Porque eu quero rezar de uma maneira que agrada a Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo me expressar. E isso torna para nós um sofrimento. E aí Santa Teresa d'Ávila fala isso, porque além de a gente querer se expressar e não consegue, aí tem mais alguma coisa. Nós também, às vezes, achamos que Deus não nos está ouvindo. Deus não está satisfeito. Porque nós achamos, então, que Deus... eu não sou digno, porque eu não sou uma pessoa cristã corretamente. Eu não sou uma pessoa que reza certinho, correto. Eu não sei rezar. Então, a gente tem aquela sensação que Deus está com raiva da gente, ou que Ele faz, né, que ele não nos quer nos ouvir. A sensação que a gente tem é que Deus, eu começo a rezar e vem as distrações, então Deus saiu de perto. A minha oração não valeu. A minha oração não vale. A minha vida, porque eu tento viver o meu cristianismo dentro da minha família, mas eu caio. Aí nós podemos viver aí, às vezes, uma pessoa que quer se libertar de um vício, né? Ela se liberta de um vício qualquer e ela vai na luta dela do dia a dia, às vezes ela cai, ela levanta, mas ainda ela vê que ela não consegue dar aquela resposta satisfatória para Deus. Por isso que Santa Teresa fala que nós somos uma alma muda. Mas aqui tem uma coisa muda. Isso aconteceu também com Moisés. Moisés, ele chegou na sarça ardente, ouviu Deus, e aqui ele faz isso. Primeiro ele fala para Deus como é que o faraó vai me receber. Eu sou aqui um mendigo. Aí Deus fala, eu estarei com você. Aí Moisés fala, Moisés era gago. Como é que eu vou chegar e falar com o faraó? Então, quer dizer, ele ouviu o que Deus ele estava querendo, ele tem todo o desejo de servir a Deus, mas as suas limitações, ele não conseguia responder àquele desejo de Deus. Isso acontece com todos nós. Com certeza você está aí pensando que isso acontece com você, e graças a Deus que acontece, porque é sinal que você está querendo amar a Deus e crescer na espiritualidade. Se isso não acontecer com você, você tem que revisar a sua vida, né? Porque alguma coisa que está acontecendo de errado. Então, gente, aí Santa Teresa d'Ávila, ela dá alguns conselhos para a gente. Ela fala que, né, para as almas, para nós que estamos passando por esses períodos, ela dá alguns conselhos. E o primeiro conselho que ela dá é a gente ter ideia em mente que Deus nos ama e está presente. Seja como você está. Se você está quando você está rezando, você está cansado, vem imaginação na sua cabeça, vem distração, Deus não condiciona. Ele não põe assim, não, eu vou só estar aqui presente se você parar de distrair. Não. Ele vai estar presente ali se você está distraído ou não. Por quê? Porque Ele ama. Ele é amor, Ele te ama e Ele quer ficar na sua presença. Então, o conselho de Santa Teresa é isso. Fique, alimenta o seu pensamento. Eu estou cansado, eu estou distraído, eu não consigo me responder a Deus lá na minha família, mas Deus está aqui, me ouvindo pela minha fé. Por quê? Porque Ele me ama. Ele está comigo. É um conselho que ela dá. Isso consola o nosso coração. Um outro conselho que ela dá também é que não se preocupe, alma, porque
isso é temporário. Esse sofrimento que eu falei aqui é temporário. É até você sair desse estado de inércia. Porque a gente começa, então, a querer a trabalhar com a gente. Então, quando você começa a querer a trabalhar, você começa a agitar os seus vícios. A pessoa que tem um vício, por exemplo, da gula, se ela quer parar de comer, vem aquela ânsia, aquele desejo, aquela vontade de comer, não é isso? É aquele desejo, e vem, não é um sofrimento? Passa, então, mas isso é normal. É aquele período que eles falam de abstinência, não é? Mas isso é temporário. E é um sofrimento temporário. Então, tenha isso em você. Esse sofrimento é temporário. Eu estou passando isso, mas com a graça de Deus, eu vou chegar para frente. Tenha esperança, tenha fé, confiança em Deus. Mais um conselho que Santa Teresa dá, que só Ele é a felicidade. Muitas vezes a gente coloca a felicidade em dinheiro, no emprego bom que você tem. Nós colocamos a felicidade, às vezes, em namoro. Pessoas, às vezes, arrumam um namorado, dedicam a sua vida. Claro que eu estou falando que não é para fazer isso, mas a pessoa coloca toda a sua felicidade em cima daquele namoro. Pessoas nos decepcionam. Então, ela põe assim, até a nossa família nos decepciona. A família nos dá alegria. Tudo na vida nos dá alegria. Felicidade mesmo é só Deus. Deus que faz a gente ser feliz. E faz a gente ser feliz através das coisas. Então, Deus é minha felicidade. Mais um conselho que ela dá, que ela fala o seguinte, ela fala o seguinte, fuja da ocasião de pecado. Então, se eu tenho eu estou lutando contra um vício, o vício da pornografia, por exemplo, eu tenho que fugir da situação de pecado, porque eu já tenho essa dificuldade de responder a Deus. Então, se eu der se eu der de moleza, der sopa, eu vou ficar mais fraco ainda. Aí ela até aconselha os namorados, isso aí não é ela, aí eu ouvi um padre falar isso, namorados, não fiquem sozinhos dentro dos seus quartos. Por quê? Porque é a ocasião. Se você está sozinho com seu namorado, ninguém está vendo. A ocasião faz o ladrão. Então, fuja das ocasiões. Principalmente aquelas dificuldades que você tem. Se você tem a facilidade de fazer fofoca, conversas paralelas, fuja. Então, isso é Santa Teresa fala. Um outro conselho que ela dá para a gente, muito interessante também, discipline você. Né? A gente disciplinar. É aquilo que eu falei nossos vícios. Né? Saia do seu comodismo, da sua comodidade, da sua zona de conforto. Agora está na hora de eu rezar. Aí a gente tem aquele celular, né? Celular que hoje o WhatsApp é uma modificação que a gente tem que fazer. Vou pôr o celular lá, dá aquela vontade de mexer. Não, agora é hora de rezar. Mortifique-se. Discipline-se, a gente precisa de disciplina, né? Agora é hora de rezar. Deixa o celular e vou rezar. É isso que eu estou falando, gente. É claro que é muito difícil, né? Tudo que eu estou falando aqui, quem está falando isso é ensinamento da Santa Teresa d'Ávila. E eu também estou tentando colocar em prática, mas a gente sabe que é complicado. E aí a gente sabe que sozinhos a gente não vai conseguir. E o último conselho que ela dá, e o mais valioso de todos, Eucaristia, missa, oração, grupo de oração, leitura da palavra, porque só você sozinho, você não vai conseguir, né, vencer, progredir espiritualmente. Precisamos da graça de Deus. Sozinhos eu não consigo. Então, também você tem que ter isso aí no seu coração. Sozinho,
lutando sozinho, eu não vou conseguir. Eu preciso da graça de Deus. Eu só vou progredir com a graça de Deus. Só vou progredir espiritualmente com o amor dele. Mas aí eu preciso de buscar, né? Então, missa, não faltar missa, vai, né? Quantas missas você puder, confissão, sacramentos, né? Busca, e aí a gente vai progredindo com a graça de Deus. E aí a gente vai vendo que a nossa vida vai se transformando. Nós estamos aqui agora num mês muito bonito, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. O mês que a gente possa colocar tudo isso no coração dele, né? Esse coração santo, um coração que está aqui para amar, um coração que abre, arreganha as suas portas para que nós possamos pedir a graça de Deus. Santa Teresa d'Ávila fala isso: peça ajuda a Deus para progredir espiritualmente. Peça ajuda ao Sagrado Coração para você conseguir responder a Ele o que Ele está te chamando. Para você conseguir responder a Ele na sua vida, ou corresponder a Ele até na sua oração. Peça ajuda. Peça ajuda a Jesus, peça ajuda ao Sagrado Coração, e Ele é amor, e Ele vai te ajudar. A gente pede ajuda, às vezes, para Jesus com tanta coisa, e esquece de pedir ajuda para crescermos espiritualmente.